Posso ir com todos, amém? Queridos, como o pastor bem disse, nós estamos com um tema sobre a palavra de Deus é a verdade. Eu queria perguntar a você, o que é a palavra de Deus? O que significa para você a palavra de Deus? Qual é o significado, aquilo que você pensa, a figura que faz na sua mente quando fala da palavra de Deus? Quando você lembra da palavra de Deus, o que vem na sua mente? O que pulsa o seu coração? O que você deseja fazer quando você ouve essa palavra? O significado total para a sua vida, o que ela atribui na sua vida. Nós vamos estar falando hoje sobre a palavra de Deus. Vamos estar falando coisas que são verdade. O que é verdade? Verdade é a palavra de Deus. Mas verdade é a definição exata das coisas. A mentira é a distorção de algo. A verdade é a definição exata das coisas. Vamos falar de algo que é totalmente definido, totalmente palpável, totalmente verdadeiro, testável. Vamos falar da verdade, daquilo que é real. Eu não quero trazer para vocês uma alegoria, alguma coisa fantasiosa onde nós podemos viajar e achar que aquilo pode ser real e de repente não é. Mas eu quero trazer um fundamento, eu quero trazer a realidade para nós. Porque de ilusão nós já estamos cheios, não é verdade? Vivemos num mundo tecnológico hoje em dia, onde nós vivemos uma vida que não é real. Existe um negócio chamado fake, que é uma pessoa que não é de verdade. Uma pessoa que está ali na rede social, mas ela não existe. Nós estamos vivendo uma época onde viver a mentira é muito normal. Porém, o que é a verdade? E a realidade? Por que nós temos fugido tanto da realidade? Existia uma época da sociedade, uma época histórica, tanto no Brasil, principalmente em Portugal e na Europa, onde era tão terrível a situação financeira do país, tão terrível o governo atual que estava ali, o país vivendo, que eles começaram um período chamado romantismo, onde as pessoas começaram a inventar histórias, alegorias, começaram a inventar contos de fadas, para que eles pudessem acreditar naquilo e fugir da realidade. Muitas vezes nós fazemos isso. Quando algo está muito ruim na nossa vida, a gente não quer assumir a responsabilidade de estar acontecendo todo aquele problema sério, a gente vai lá, coloca um fone de ouvido, põe uma música lá e começa a viajar, né? Ou vai assistir um filme de ficção, alguma coisa assim, para quê? Para a mente distrair. Porque nós não gostamos de encarar a realidade. A realidade dói. Quando nós olhamos para a situação do país, a situação financeira, às vezes da nossa família, da nossa própria vida, a gente muitas vezes quer fugir. Nossa, eu estou encrencado com essas contas, eu estou encrencado com esse trabalho, essa pessoa, tudo isso está muito problema, eu quero fugir. Se eu puder, eu pego um avião e vou lá para outro país e começo a minha vida tudo de novo, porque a gente não quer encarar a realidade. A gente gosta de viver uma mentira, uma fantasia. Por isso que o que nós vamos comentar hoje é algo tão doloroso. Porque é a verdade. Eu costumo dizer que a verdade ela manifesta assim como o álcool, ele arde num machucado. Dói, a verdade dói, ela assusta, mas ela cura, ela liberta. A palavra de Deus fala assim em João 8,32, que conhecereis a verdade vos libertará. Doerá, sim, porém é a verdade. Eu não sei vocês, mas muitas pessoas têm pensado ao contrário de mim, mas eu prefiro viver uma vida de realidade e doer, mas saber que é real, do que viver uma vida de fantasia e ao final da história saber que é verdade e perceber que eu estava iludido o tempo todo. Então a palavra que eu quero comentar e compartilhar com vocês hoje é algo duro, que a maioria da sociedade foge, porque não quer encarar a assustadora realidade. Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, lá na carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo, segunda carta a qual Paulo escreveu a Timóteo, capítulo de número 3, verso de número 16. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo de número 16. Nós
Vamos ler até o 17. Diz assim as Escrituras: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para, diga comigo, ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Amém. 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para tudo, para toda boa obra. Amém. Paulo começa dizendo algo muito forte, algo tão claro, algo tão forte quanto a claridade do sol ao meio-dia. Paulo fala algo que irrita os ouvidos. Paulo ele começa afirmando o seguinte: toda a Escritura é divinamente por Deus inspirada. Por que isso é assustador? Eu não estou entendendo, Caleb, o que você está querendo dizer. Por que essa afirmação é tão assustadora? Porque ela é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E quando ele fala assim que toda, ele não fala assim, uma parte dessas Escrituras são a verdade, outras não. Não, ele fala isso não. Ele fala, toda a Escritura é divinamente inspirada. Desde o Gênesis ao Apocalipse, todos os livros são a verdade. Mas o ser humano tem fugido tanto dessa verdade que as religiões têm fugido, e nós somos a única religião que aceita a Bíblia como ela foi escrita. Nós somos o único que entende esse texto e fala assim, realmente a palavra de Deus, ela é a verdade e eu preciso segui-la. Nós somos o único. Porque nós pegamos outras religiões em comparação com esse versículo, nós ficamos assustados. Eles ficaram tão atônitos com as verdades que Deus traz para eles que eles fugiram disso. Por exemplo, os testemunhos de Jeová, eles decidiram pegar os versos da Bíblia e modificá-lo para que ficasse conforme eles pensam. Então eles pegaram o verso divinamente inspirado e trocaram pelo rótulo humano, daquilo que era achismo humano. Mentira! Eles olharam assim e falaram assim, isso aqui é demais, isso aqui é muito difícil de compreender, isso aqui é complicado demais, então eu vou trocar. E trocaram. Chega outros, os islâmicos, por exemplo, pegaram partes isoladas da Bíblia e formaram o Alcorão, o famoso Alcorão, escrito por um homem só, Maomé, e não quiseram a Bíblia completa. O judaísmo, por exemplo, ele tem somente a Torá, somente a lei antiga, somente o Velho Testamento. Eles não incorporaram todo. Quando você pega os católicos, a Bíblia católica nunca foi, a religião católica nunca foi baseada na Bíblia. E pelo contrário, eles, para não seguir exatamente o que está na Bíblia, eles decidiram levantar um homem chamado Papa, para que ele venha substituir a autoridade das Escrituras. Então, quando as Escrituras elas não são claras, eles vão lá, chegam para o Papa e falam assim, eu acho que é isso, então todo mundo começa a seguir aquilo. Para quê? Para fugir da verdade bíblica. Todas as religiões, elas fogem dessa verdade, e elas ignoram a autoridade máxima que é a palavra de Deus. Enquanto que somente nós olhamos e conseguimos compreender que nossa religião não é baseada num livro. Nossa religião não é baseada num livro, simplesmente. Ela é baseada na palavra de Deus, divinamente inspirada. Eu não quero aqui provar para você, simplesmente, não tenho tempo para isso, para nós aproveitarmos e provarmos a divinidade, a divina escritura da palavra de Deus. Nós fazemos isso num curso de batismo. Mas a palavra de Deus é a verdade. Eu quero já começar a pregação com esse pressuposto, entendendo que a verdade de Deus, ela está clara nas Escrituras. E ele fala assim, existe um propósito pelo qual a Bíblia, ela é divinamente inspirada. Qual que é o propósito disso tudo? Por que Deus deixou um livro para os homens? No versículo 17 diz assim, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ou seja, existe um objetivo nisso. Existe um objetivo de Deus escrever um livro através de homens para nos instruir. Qual é? Para que nós fôssemos aperfeiçoados, sejamos um homem de Deus perfeito. Assim como qualquer remédio eletrodoméstico ou qualquer utensílio que nós compramos, ele vem um manual de fábrica. E ali você consegue compreender a verdade daquele objeto. Como eu devo usar um microfone, por exemplo? Eu vou lá e pego um manual que a própria fábrica que construiu esse objeto, ela vai me informar a melhor forma de utilizá-lo, a melhor forma de manutenção, porque ela criou. Então, melhor do que a fábrica, ninguém melhor.
Então a mesma coisa aconteceu com o ser humano. Quando o ser humano foi criado, Deus falou assim: eu preciso que ele seja usado da maneira certa. Eu preciso que ele tenha entendimento de como ele deve ser perfeitamente aperfeiçoado, perfeitamente instruído. Então Deus escreveu um livro que, historicamente falando, é o livro mais seguro do mundo. Em comparação às obras clássicas que nós conhecemos da literatura, as obras clássicas que nós conhecemos das histórias, de tudo que nós conhecemos, Platão, Aristóteles, seja o que for, historicamente dizendo, eu estou falando que a Bíblia é o livro mais seguro do mundo. Não estou falando algo de mim, estou falando algo, estudo histórico, falando. A Bíblia é o livro mais seguro do mundo. E a Bíblia fala assim, o próprio Paulo fala assim, que ele é perfeito. E por essas escrituras serem perfeitas, elas podem trazer para nós uma instrução perfeita. Então a pergunta é, se nós sabemos que as escrituras são uma verdade absoluta, assim como se eu soltar o objeto aqui das minhas mãos, o microfone, ele vai cair no solo, assim como é seguro que isso vai acontecer, por causa da lei da gravidade. A Bíblia também é uma verdade absoluta. Eu posso ter certeza do que ela fala é verdade, porque é fato, é a verdade, é absoluto, é divino, é inspirado, é perfeito. Só que o problema é que, se eu perguntar para cada um de vocês, incluído a mim, falar, quem crê que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é divinamente inspirada? Logo, nós sabemos que Deus não erra, então a Bíblia também não erra. Todo mundo vai levantar a mão. Não, a Bíblia é a palavra de Deus, eu creio, é assim mesmo. Eu concordo, é a verdade, como o pastor disse no começo, é a verdade. É a pura, a melhor, é a palavra de Deus, é a instrução de Deus para o homem. Você vai falar um monte de coisa, é o manual do homem, um monte de coisa. Por isso nós temos tanta convicção disso. Por que nós não vivemos à risca o que diz nela? Por quê? Porque eu duvido que quem olha para a lei da gravidade e tem certeza de que se soltar vai cair, eu duvido que você vai chegar diante do prédio e falar assim, ó, eu confio na lei da gravidade, porém vou pular nesse prédio e não vou cair. Eu duvido. Todo mundo que sabe que a lei da gravidade existe, é real e é verdadeira, não vai pular de um prédio, porque sabe que é verdadeira. Agora, por que nós cometemos suicídio espiritual, intelectual, moral, sabendo que a palavra de Deus, ela também é um fato, assim como a lei da gravidade? Porque nós continuamos não seguindo o que ela nos instrui. Nós não temos como prosperar, sabendo que a palavra de Deus não está sendo seguida da forma como ela é orientada. Ela não está servindo para nós para instruir, para corrigir, para redarguir em justiça, porque nós não vivemos. A pergunta que eu quero fazer para você é: você está convicto de que a palavra de Deus é a verdade? Se você está, e eu creio que está, vamos começar a seguir o que ela fala. Amém? Querido, então nós vimos que ela tem um propósito. O propósito da Bíblia é aperfeiçoar o homem de Deus para andar instruído para a boa obra, para prosperar no seu caminho, para viver uma vida segundo o que ele foi criado. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia lá no livro de Josué, o 6º livro da Bíblia, livro de Josué, capítulo de número 1, verso de número 6. Josué, capítulo 1, vamos ler do 6 ao 8. Diz assim a palavra do Senhor: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo para herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. 7. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda, diga comigo, lei, que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, diga comigo, nem para a direita, nem para a esquerda,
para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. O propósito de nós seguirmos a palavra de Deus, arrisca, não mudando. Ele fala assim: Josué, você quer ter um caminho próspero, você quer seguir os mesmos passos que Moisés. Moisés foi um homem de sucesso, todo mundo queria assim? Ele seguiu e teve êxito no seu trabalho. Ele fala assim: você quer seguir e ter o mesmo propósito, a mesma vitória que teve Moisés? Siga a mesma coisa que Moisés fez. Ande na lei do Senhor e não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda. Para quê? Para que Deus? Eu tenho que andar exatamente dessa forma, nem para a direita, nem um pouquinho, nem para lá. Por quê? Para que você prospere em todo o seu caminho. Todo o livro da lei, todo livro, medita nele de dia e de noite, para que você ande prudentemente nessa terra. Então, ele não podia se apartar nem um pouquinho. Ele tinha que olhar a cada vírgula da lei, meditar de dia e de noite. Ele tinha que observar os decretos de Deus e falar assim: eu tenho que seguir ele rigorosamente, porque é a verdade, porque é a palavra de Deus, porque deu certo com Moisés, porque é a verdade. Então eu vou dar o meu melhor, eu preciso seguir isso aqui. Se eu não seguir isso aqui, eu não prosperarei. Quanto tempo nós temos gastado em meditar na lei do Senhor? Muitas vezes nós estamos andando mais tontos do que um embriagado, porque nós não temos um caminho a seguir. Os antigos, 400 anos antes de Cristo, tinha uma pergunta que ficava e pairava na mente dos filósofos. Eles sempre perguntavam sobre o que é a ética, o que é, a pergunta principal que eles faziam é: o que é a verdade? O que é verdade? Platão, Aristóteles, Sócrates ficaram meditando nisso daí anos e anos, tentando responder essa pergunta. Jesus, 400 anos depois, chega diante deles e fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho para a verdade. Eu sou a verdade. Você quer seguir um caminho certo, não errar? Você quer ter a trajetória e você não errar? Você quer ter um GPS para que você não se perca no meio do caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a verdade. É só você me seguir e você entender que existe só um caminho para a verdade. Não existem duas verdades. Não existem duas definições diferentes de uma coisa só. Sempre existe uma. Ou é luz, ou é trevas. Não existe meio termo. Ou então outras saídas, uma conspiração diferente. Existe a verdade absoluta. Uma coisa certa, exata, única. Jesus está falando assim: eu sou o caminho. Basta você me seguir. Se você andar nos meus passos, os mesmos passos que eu estou falando, você vai prosperar. E pessoas, eu quero classificar dois tipos de pessoas. Na verdade, um corpo de pessoas que seguiram a lei de Deus, arriscam e prosperaram. E pessoas que não deram o devido valor. Isaías fala o seguinte no livro dele. No capítulo 6 de Isaías, ele está lá, Deus está falando com ele, mostrando uma visão maravilhosa para ele. E Deus fala assim, Isaías fala para Deus: quem deu crédito a nossa pregação? Quem deu crédito? Quem realmente deu valor? Quem realmente entendeu a importância disso? Quem deu crédito a tudo isso? Eu quero falar de pessoas que não deram crédito à Bíblia, não deram crédito à palavra verdade de Deus e não prosperaram por causa disso, porque eles não seguiram à risca o caminho da verdade. O primeiro deles que eu queria citar é Sara. Deus está diante lá de Abraão. Ele está ali conversando com Abraão ali em forma personificada. Ele está falando ali com Abraão e de repente Sara ouve a conversa de que ela teria um filho depois dos 100 anos. E ela começa a dar risada. Ela começa a rir ironicamente, dizendo: como é que pode eu ter filhos depois de 100 anos? Como pode eu depois de velhice ter filhos? Deus ouve a risada dela e pergunta: por que você ri? Você vai ter um filho. Ela não podia ter filhos. Além de velha, ela não poderia ter filhos, ela era estéril. Sara teve filhos, porque ela se envergonhou depois. Por quê? Deus falou que ia ter. Ela não entendeu, ela não deu crédito.
ao que Deus tinha falado, a verdade absoluta. Outra pessoa, Zacarias, o pai de João Batista, ele está lá no templo queimando incenso, ele está ali oferecendo holocaustos diante de Deus, ele era um sacerdote, um ancião, e de repente um anjo aparece para ele e fala assim: sua esposa vai ficar grávida. Ele pega e dá risada. Como minha esposa vai ficar grávida? Ela é estéril, não tem como. Vai ficar grávida. O nome dele será João Batista. Ele começa a dar risada e o anjo fala assim: porque você riu e não acreditou na palavra do Senhor, você ficará mudo até o seu filho nascer. Porque não deu crédito na pregação do Senhor, perdeu a voz. Quando na hora de escolher o nome dele, ele não pôde dar a opinião dele. Por quê? Não tinha voz. Porque ele não deu crédito na verdade. Outra pessoa, Sansão. Sansão, ele tinha um voto de nazereado. O que é isso? Não podia cortar o cabelo, não podia encostar em corpo morto, não podia encostar, não podia ter uma mulher até que o seu voto seja cumprido. Enquanto ele estava lá, a Bíblia fala assim que ele encostou no leão e pegou o mel diante do leão. O leão estava morto. Ele matou o leão. Ele não deu crédito à palavra do Senhor. Ele não ouviu a verdade. Ele pega e vai até os filisteus e pega, e ele casa com duas mulheres. Não, ele vai à procura de duas mulheres. Ele não podia ter mulher. Como foi o fim trágico de Sansão? Sansão morrendo num templo pagão, cego, com os 2 olhos furados e com sua cabeça raspada. Ele morre. Suicídio. Por quê? Porque ele não deu crédito à palavra do Senhor, à verdade absoluta. Ele não seguiu os mandamentos conforme Deus tinha instruído a ele. Outro é Jonas. Jonas é um homem que Deus chega para diante dele e fala assim: Jonas, você vai pregar o evangelho em Nínive, um lugar horrível de se pregar. Pessoas matavam e penduravam as pessoas mortas, os profetas mortos lá, para secar no sol. E Jonas falou: eu não vou. E ele fugiu. Consequência, porque não ouviu a palavra do Senhor e não seguiu ela da forma como devia. O que aconteceu com ele? Foi engolido por um peixe, ficou 3 dias e 3 noites, teve que pregar para Nínive, mesmo depois, porque não ouviu a palavra do Senhor. O povo de Israel, os profetas estão o tempo todo, assim como nós estamos aqui, toda quinta e domingo pregando a palavra e dizendo como nós devemos andar segundo as escrituras de Deus. Os profetas chegavam diante do povo: arrependei-vos, voltai a amar ao Senhor, voltai a buscar ao Senhor, derribem os altares dos pagãos, comecem a voltar, volte seu pensamento ao Senhor, comecem a buscar o Senhor de verdade. A falta de entendimento de vocês está fazendo vocês perecerem. Jeremias chega, ele está profetizando para o povo: parem de agir dessa forma, por favor, vocês estão morrendo, vocês vão ser exterminados porque vocês não obedecem à lei do Senhor, vocês não vão prosperar. No final da carreira, Jeremias está lá no seu livro, em Lamentações de Jeremias, dobrado em prantos, diante daquele, olhando o seu povo, o seu próprio povo, a sua própria família, os seus parentes, sendo levados cativos, escravos de um outro povo. E Jeremias fala: porque vocês não ouviram a palavra do Senhor, porque vocês não observaram as leis do Senhor, agora vocês estão perecendo, morrendo e sendo torturados como escravos, porque vocês não obedeceram a palavra do Senhor. O povo perece por falta de conhecimento. De qual conhecimento? Conhecimento da verdade. Nós temos o conhecimento da verdade e todas as quintas e domingos, nas células, nos lugares, a Bíblia está na sua casa, nós temos acesso a isso e nós continuamos a ignorar a verdade. Depois não sabemos por que nós perecemos, porque nós não prosperamos no nosso caminho. Mas a Bíblia é bem clara: medita na lei do Senhor de dia e de noite. Existem pessoas no meio de nós que não leem a Bíblia todos os dias. Isso é uma vergonha para o cristão. Deveria ser uma vergonha. Nós temos que ler a palavra do Senhor todos os dias. Você pode ficar até o seu dia sem beber água, sem comer, mas sem a palavra do Senhor você não pode ficar. Medita na palavra do Senhor de noite e de dia. Por quê? Porque a palavra do Senhor é lâmpada para os meus pés. Ela é o caminho, ela é o que guia, ela é o que me mostra a verdade. A luz é o que ilumina e mostra a realidade. Agora o escuro ofusca e você andar na luz você vai cair. Jesus fala assim: aquele que não tem visão, aquele cego, se ele guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Você precisa ter claridade, os seus olhos precisam estar funcionando. Como? Através da palavra de Deus. O povo de Israel foi tantas vezes torturado e levado cativo por causa que não obedeceu a palavra do Senhor, porque não creu como divinamente inspirada pelo Senhor.
Será que nós estamos no mesmo erro? Será que nós cremos que a palavra do Senhor é a verdade? Nós vamos continuar ignorando a palavra do Senhor? Em contraponto, existiram pessoas que olharam para essa situação e entenderam realmente, essa é a palavra do Senhor, essa é a verdade do Senhor, ela é o melhor, ela é o meu refúgio, eu medito nela de dia e de noite, eu entendo a importância dela na minha vida, eu vou seguir ela à risca. Pessoas que se levantaram como Josué e falaram assim, eu vou seguir à risca isso aqui. Pessoas que se levantaram e falaram assim, eu não vou ignorar a verdade, eu não vou fechar meus olhos em comparação à minha vida, eu não vou deixar tudo passar, porque eu não quero ler a palavra, eu não quero segui-la, eu não vou perecer por falta de conhecimento. Pessoas como, por exemplo, João Batista. João Batista, ele foi avisado divinamente por Deus que ele seria a voz que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor. João Batista foi, e ele seguiu exatamente o que a palavra do Senhor havia falado para que ele fizesse. Ele foi lá, ele pregou a batismo de arrependimento, ele foi lá e batizou as pessoas, ele foi lá e chamou de raça de víboras aqueles que não eram, ele fez a palavra, ele cumpriu a boa obra, ele foi aperfeiçoado, e Jesus chega diante dos seus discípulos, quando estão comentando sobre João Batista, Jesus fala assim, nenhum homem nascido de mulher é comparado a João Batista, ele é o maior de todos que nasceram de mulher. Por quê? Porque João Batista prosperou no seu caminho, porque ele seguiu a palavra do Senhor, ele não ignorou. Outra pessoa que não ignorou a palavra do Senhor foi Moisés. Moisés recebe os 10 mandamentos, ele ensina ao povo, e ele guia o povo nos 10 mandamentos. Ele é um homem próspero, é um homem que teve um sucesso, ele é o maior profeta do Velho Testamento, segundo Eliseu, Elias no caso. Moisés, um homem que seguiu a risca. Josué, como nós acabamos de ler, homens vitoriosos que tiveram vitórias sensacionais, como a queda de Jericó, como a conquista de Jerusalém e Canaã. Homens que seguiram a risca a palavra do Senhor. Homens como Josias. A palavra fala assim que Josias estava numa crise no seu reino, estava tudo desmoronando, tudo dando errado. Os reis anteriores a ele, naquela época era hereditário, passava para filho e assim por diante. O rei antes de Josias tinha acabado com tudo, tinha profanado o templo, tinha trazido altares pagãos, tinha feito o povo se corromper, se prostituir, tinha feito um monte de coisa. Josias chega diante daquilo e fala assim, vamos fazer uma limpeza no templo. Ele manda os sacerdotes limparem o templo, de repente eles pegam o livro da lei e acham o livro da lei. E quando eles abrem, eles olham aquilo e ficam assustados, perplexos. Eles falam, o que está acontecendo? Tudo que está falando aqui que não pode ser feito, nós estamos praticando. Nós vamos perecer, nós vamos morrer, porque nós não estamos guardando a lei do Senhor. Nós precisamos fazer alguma coisa. O templo foi esquecido, as pessoas estão se prostituindo, as pessoas estão andando em mentira, as pessoas estão vivendo uma vida corrompida, porque elas não têm o conhecimento desse livro. Eles vão até Josias e falam, Josias, achamos o livro da lei, o livro da lei diz assim. Josias rasga suas vestes e fala, nós precisamos fazer alguma coisa, porque nós estamos corrompidos. Vai e consulte, através da profetisa Uga, acha ela, fala o que o Senhor tem a dizer por nós. Ele chega diante da profetisa Uga, a profetisa Uga fala assim, vocês se prostituíram, fizeram tudo errado, e o reino vai ser acabado, tem consequência, vocês não cumpriram isso, porém, porque o meu servo Josias guardou os meus mandamentos e se humilhou perante a minha presença, ele não verá a corrupção de Judá. Ele não viu a corrupção de Judá. E o término da história de Josias, lá em Reis, fala assim que Josias foi o maior rei, o melhor rei de Judá. Foi melhor até do que reis que nós conhecemos que são muito mais famosos do que Josias. Josias foi melhor do que Davi, que era o homem segundo o coração de Deus. Josias foi melhor do que Salomão, que era o homem mais sábio da terra. Por quê? Porque Salomão era um homem que escreveu as escrituras, escreveu provérbios, cantares, eclesiastes, porém, não seguiu o que ele mesmo disse. Salomão mesmo se corrompeu com as mulheres midianitas, a qual ele mesmo tinha escrito que não poderia fazer isso. Não poderia se juntar com um jugo desigual, com mulheres de outra cultura. Ele não seguiu a palavra, por isso Salomão foi desprezado, e no final da sua vida ele estava corrompido,
pelas mulheres. Só que Josias não. Josias olhou o livro e ele decidiu mudar a situação do seu reinado. Decidiu seguir a palavra. Ele prosperou e foi reconhecido diante de Deus, por Deus, como o maior rei de todo Judá, de todo Israel. Basta nós seguirmos a palavra do Senhor. Homens que seguiram a Bíblia, homens que seguiram as Escrituras, como Jesus. Jesus diz assim, ó: examinai as Escrituras, por quê? Por que eu tenho que examinar as Escrituras, Jesus? Para quê? Primeiro que é verdade, mas segundo porque delas de mim testificam. As Escrituras falam de mim. E ele fala assim: não cuideis que eu vim derrubar a lei aos profetas, mas pelo contrário eu vim cumprir. Por que cumprir, Jesus? Porque a sabedoria está em obedecer os mandamentos de Deus. Jesus, quando ia instruir os seus discípulos, as pessoas que estavam ao seu redor, ele falava: segue os mandamentos, guarda os mandamentos, segue a lei do Senhor, não se corrompa, se arrependa. Por quê? Porque Jesus seguia a verdade. Jesus decidiu seguir as Escrituras e foi um homem mais próspero que nós podemos conhecer da Bíblia. Os apóstolos olharam para as Escrituras, discipulados por Jesus, e seguiram as Escrituras, pregavam as Escrituras, viviam as Escrituras, ensinavam as Escrituras, porque eles entenderam o que Paulo estava ensinando através do Espírito, que eles também tinham testificado dentro dele, que toda a Escritura é divinamente inspirada para ensinar, para corrigir, admoestar, redarguir com toda a justiça. Eles entenderam isso. Nós precisamos das Escrituras, nós precisamos seguir e vivê-la, porque nós entendemos que ela é a verdade. Como nós temos nossas vidas entendendo que Deus tem prosperado homens e mulheres com a verdade, porque nós preferimos continuar andando em mentira, ou então simplesmente ignorando a verdade. Eu quero estimular você hoje a entender que existiram homens campeões nas Escrituras, somente por um fato, nada mais do que isso, uma coisa que eu e você podemos fazer, porque eles seguiram a verdade, porque eles decidiram bater no peito e falar: eu não vou desviar nem para a direita nem para a esquerda, eu vou andar no caminho reto. Qual é o caminho reto que eu devo seguir? Jesus. Jesus é a palavra encarnada. João 1 fala assim que Jesus era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo é o que, querido? Jesus era a palavra encarnada. Jesus era a própria Bíblia encarnada, porque Jesus disse que as Escrituras dele testificavam, porque tudo que a Bíblia ensina estava correspondendo e apontando para quem era Jesus. Por que a sabedoria, nós andarmos no que a lei de Deus nos manda? Porque as leis testificam sobre Jesus. Porque nós devemos seguir, porque as Escrituras são a verdade, porque as Escrituras testificam de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. A palavra de Deus, ela é divinamente inspirada e apropriada para fazer nós termos homens de boas obras, perfeitos, instruídos, através do comportamento de Jesus nas Escrituras. Eu quero que você feche seus olhos, fique de pé, ou fique de pé e feche seus olhos, como você preferir. Eu gostaria que nesse momento você entendesse que você não pode ficar nem um só minuto sem meditar na palavra do Senhor, que a palavra do Senhor, ela é prosperidade para aqueles que nele creem. É a prosperidade, é a verdade, é o seu alívio, é as águas que pode refrigerar o seu coração. Ela é a sabedoria divina do alto, escrita excepcionalmente, especialmente para você. Eu duvido que se Deus mandasse uma carta, ou uma pessoa querida da sua família, ou um amigo seu próximo te enviasse uma carta, mesmo que ela fosse grande, enviasse para sua casa, eu duvido que você não leria. Agora imagina o Deus, o seu Criador, o amado das nossas almas, o querido, o verdadeiro, o único, o Senhor dos Senhores, a pessoa mais importante da história, a pessoa mais excepcional, a pessoa mais perfeita, a pessoa mais sábia, a mais contundente em toda a sabedoria, a verdadeira, a supremacia da verdade, mandando uma carta simplesmente para que você lesse e você soubesse como agir diante das dificuldades, diante das tribulações, diante das suas injúrias, diante do caminho, como você deveria agir na sua vida. Imagina, eu duvido que você não leria. É o livro mais especial da história, é o livro mais seguro, é o livro mais verdadeiro, é o livro mais inspirador, é o livro mais complexo,
Nós temos que ler, meditar e viver, e instruir, e ensinar, e aprender, e comer, e se alimentar, e entender que Ele é luz para o nosso caminhar. É a palavra de Deus para nossas vidas. Eu quero que nós oremos nesse momento, pedindo a Deus que nos dê fome e sede da palavra dEle. Senhor maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Emmanuel, verdadeiro, absoluto, tudo que nós conhecemos de Ti, Senhor, foi revelado através das Tuas Escrituras, Pai. Senhor maravilhoso, tudo que nós entendemos, Pai, tudo que nós vivemos e as realidades que nós enfrentamos, Pai, elas só são, Pai, nós só entendemos a veracidade de todas essas coisas, Pai, porque a Tua palavra nos ensina, nos instrui e nos dá capacidade, Pai. Oh Senhor, o Senhor nos deu tudo, Pai, e nos instruiu, Pai, perfeitamente para vivermos uma vida tão transbordante, Pai, aqui na terra. Uma vida próspera em todos os sentidos, Pai, não financeiro só, mas principalmente, Pai, espiritual. Onde a Sua verdade absoluta foi revelada através do Seu Filho Jesus Cristo. Que o Teu amor é tão grande, Pai, que o Senhor enviou o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Oh, Sua verdade tão tremenda, Pai, tão profunda, tão gratificante. Oh Pai, que é martelo, Pai, que esmiuça a pedra, Pai. Oh Pai, que é a espada, Senhor, que perfura o espírito e divide a alma do espírito, Pai. A Tua palavra que é tão profunda e apta, Senhor, para nos ensinar, nos instruir. Senhor, nos dá sede, Senhor, de observarmos as Escrituras, Senhor, de observarmos os Seus decretos, Senhor, de olharmos as Tuas verdades, Senhor, e meditarmos nelas, Senhor. E entendemos, Senhor, que nós precisamos não só conhecer, não só entender como os fariseus entendiam, mas principalmente, Senhor, principalmente agir como ela manda que nós devemos agir, Pai. Praticá-la, Senhor. Não só, Senhor, conhecer, de ouvir falar, mas de contigo andar, Senhor. Porque nós sabemos que a palavra revelada é o Senhor Jesus. Espírito de Deus, no nome de Jesus. Espírito Santo, nós sabemos que tudo, cada vírgula, cada palavra, Senhor, essas palavras santas, elas são do Senhor, Pai, e elas são o Senhor falando conosco, Pai. Nós estamos nesse momento falando contigo, Pai, mas nós meditamos na Tua palavra, e a Sua palavra falou conosco, Pai, porque ela é divinamente inspirada. E se o Senhor escreveu um recado para nós, quando nós lemos esse recado, nós entendemos a Tua voz, dizendo para nós o que nós devemos fazer. E nessa noite, Pai, a Tua palavra foi dita para os Teus servos, Senhor, que nós devemos meditar naquilo que o Senhor tem a dizer a nós, Pai, que é a Tua verdade. Senhor, coloca no nosso coração, Pai, esse entendimento, para que todos aqui, Pai, no nome de Jesus, todos aqui, Pai, saiam daqui, Senhor, com uma crise, Senhor, uma necessidade, um desejo espiritual de comer e se alimentar da Tua palavra, Senhor, de meditar nela o tempo todo, seguindo os Teus princípios, Pai, no nome de Jesus. É que eu oro e Te agradeço. Eu quero deixar uma frase que é de um teólogo que eu gosto muito. Ele diz o seguinte: você quer ouvir a voz do Senhor? Leia a Bíblia. Você quer ouvir a voz do Senhor audível? Leia a Bíblia em voz alta. Amém? Que nós possamos ouvir a voz do Senhor todos os dias das nossas vidas, através das santas e divinamente inspiradas palavras do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Amém?